Amado Pai, bom é estarmos aqui, reunidos no Teu nome, Senhor, como família, buscando a Tua face, Senhor, na Tua presença. Pelo Teu Espírito, Senhor, a minha oração nessa manhã é que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos e que a Tua palavra, que é viva, eficaz e que penetra lá na divisão da medula, com a alma, com o nosso corpo, nas nossas entranhas, possa encontrar em nossos corações mais uma vez um terreno fértil para que ali possa criar profundas raízes e possamos frutificar para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, vamos abrir e continuar o nosso estudo nos mandamentos. Livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos começar do começo, do versículo 1 do capítulo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém. Queridas, nós temos visto o mandamento? Eu tentei. Nós temos visto os mandamentos um a um e eu louvo a Deus pelo tanto que tem nos abençoado por meio da vida da Adriana, da Camila, do Hugo, do Gustavo, até aqui nessa caminhada. E hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento dado na lei de Moisés. Não furte. Muitas são as traduções, muitos são os textos que vão se revezar nos significados, nos sinônimos do que essa expressão quer dizer. Hoje, aqui, no ano de 2025, a gente tem até a tipicidade legal, né? A diferença entre não furtar e não roubar. Qual é a maior diferença? É que no roubo, a pessoa que está sendo abstraída, ela sofre algum tipo de violência, algum tipo de coerção, ela está presente. O furtar seria ela ser abstraída de algo sem estar vendo. Como nós temos visto com os nossos irmãos nessa caminhada, quando a gente vai para a lei, a gente tem que ir bem Indiana Jones, com o Espírito Santo nos ajudando a cavar tesouros e as várias camadas que nós temos encontrado preciosas aqui no estudo dos mandamentos. O que é furtar? Eu fui atrás dos significados no dicionário comum e os termos que me vieram, eu fui para a Bíblia ver quando eles aparecem. Todos eles têm ligação com esse mandamento.
Não furtar, não cometer adultério, não matar, não dar falso testemunho, não cobiçar, fazem parte de uma coletânea de mandamentos que tem a ver com o seu relacionamento com o seu irmão. E Jesus, mais lá na frente, vai alinhavar tudo dizendo: ame ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e semelhantemente a esse primeiro mandamento, ame o seu irmão como a você mesmo. Se você ama o seu irmão como a si mesmo, não precisa do jardim de infância dizendo: não mate o seu coleguinha, não roube o seu coleguinha. E eu sinto até uma inversão, porque o cobiçar é a gênese do furto. O desejar o que é do outro é a gênese do furto. Então, a gente vê que é um conglomerado de ideias que fazem todas parte do grande mandamento que o Senhor nos deu, de amar como a nós mesmos. Mas vamos entender melhor o que a lei nos fala, o que o Senhor tem para nós sobre não furtar, defraudar, subtrair, retirar, apoderar-se de algo que pertence a outro. E nós não temos muito tempo para ficar dourando a pílula. Eu queria mergulhar com vocês mais diretamente. Vamos meditar um pouco em alguns textos para a gente entender. O povo de Deus é convocado a fazer mais do que se apropriar do bem de uma outra pessoa. Tudo bem que a gente está falando aqui do êxodo, a saída de um povo miserável, maltrapilho, escravizado, passando por povos violentos no meio de sua caminhada, trazendo uma carga cultural que não condizia com os princípios do reino dos céus, de que Deus trazia para eles nas palavras. Talvez não fosse tão básico para eles ouvirem: vocês não vão tirar o que é de outra pessoa, vocês não vão furtar. Talvez tenha sido essa a lei de onde eles viviam, né? Que depois evoluiu para uma lei do Talibã, que roubou, o que faz? Corta a mão fora para você não roubar mais. Eles deviam incorporar por meio desses mandamentos, meus irmãos. Eu digo irmãos porque os meninos estão lá atrás ouvindo a gente, mulheres de Deus. Eles deveriam incorporar o amor do Senhor por essas pessoas que os cercavam, amar o estranho, o peregrino como a si mesmos. Quando Jesus se refere à lei no Sermão da Montanha, porque quando eu comecei a ler os mandamentos, eu só pensava em Jesus reafirmando e levando para um nível ainda mais profundo lá no Sermão da Montanha. Eu não canso de repetir, queridas, quando o Senhor fala: ouviste isto, eu, porém, vos digo, em nenhum momento Ele está cancelando o que diz. Ele fala: eu, porém, digo que é isso e mais um pouco. E hoje, essa manhã, o meu convite é que a gente leia: não furte e mais um pouco. Quando a gente vê o significado de furtar, que é tirar do outro, como nós podemos roubar? Talvez você não pegue um celular. Talvez você não pegue a roupa da mãe, da irmã, da colega. Mas há muito de valor na vida de cada um de nós que pode ser roubado. Eu sei que a gente tem histórias de roubo na nossa vida. E para entender o mandamento de não furtar, não roubar, a gente tem que entender, em primeiro lugar, onde é que nasce o roubo, onde é que nasce o furto. E eu convido a vocês, quem achar, João, Evangelho, capítulo 10, o versículo 10, por favor, leia aí para a gente. O ladrão, o que furta, o que rouba. Jesus, eu vou até ler um versículo antes do que a Rê leu para nós. Obrigada, Rê. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi outro que veio para roubar. Quando nós roubamos, nós estamos sendo instrumento de Satanás. Não tem uma maneira mais fofa de eu falar isso. Quando nós roubamos o tempo, quando nós roubamos a paciência, quando nós roubamos a paz de alguém, nós estamos furtando. E como discípulos de Jesus, nós precisamos nos atentar para isso. Uma vida religiosa é fácil. É por isso que Marx disse: a religião é o ópio do povo. Porque é mesmo. Vida com Deus é outra coisa. Se você pega mandamentos, palavras, ensinamentos soltos de Jesus, concorda com alguns, outros você finge que não existem, e vai tocando a sua vida, está na igreja, está com cara de piedade, nós estamos perdendo tempo, estamos nos enganando. O convite do Senhor Jesus, quando Ele diz no Sermão da Montanha: eu, porém, vos digo, que se a justiça de vocês não suplantar em muito a dos fariseus e escribas, que entendem isso aqui, vocês não vão poder conseguir alcançar o reino. Aí eu me lembro dos discípulos falando: Senhor, então, quem pode se salvar? Ele é impossível de vocês mesmos. Por isso a gente precisa cultivar uma vida no Espírito. Porque a gente sai da inocência. A gente começa a se perceber furtando. Aleluia. E é muito difícil quando essa realidade chega. Mas o Espírito Santo produz essa tristeza em nós para a nossa redenção, para a nossa cura, para o nosso amadurecimento. Simplesmente se abster de assassinato, como quando Camila trouxe, foi o não matarás, né, amiga? Que você falou. Eu ainda estou colocando as minhas aulas em dia, ouvindo os meus irmãos, não consegui ouvir. Mas eu tenho certeza que a gente mata alguém muito mais do que chegar aqui com a pistola agora e atirar nela. Jesus falou. O sábio falou. O Tiago falou, a língua mata. Da mesma forma, a gente vem para o não furtarás. Da mesma forma que a Adrizinha trouxe aqui também, o do adultério, meu irmão. Jesus começou falando, olhou, desejou, caiu. E todo o universo que o mandamento de não adulterar engloba. Chega no furto, meu irmão. Mandamentos, ensinos de Jesus no Sermão da Montanha sempre são sobre como a gente vai dar, né? Conceder misericórdia, para que a gente também alcance essa misericórdia. Nós vamos derramar, entregar nossas lágrimas ao Senhor para que sejamos consolados. E Paulo escreve que aquela consolação que a gente recebe do Senhor é a mesma que a gente compartilha depois com outros irmãos que estiverem passando pela mesma luta. A gente até agora tem sido confrontado. Meu Deus, eu estou deixando de fazer. Eu estou deixando de dar. Mas hoje, o mandamento do não furtar, não roubar, é sobre aquilo que a gente faz de errado. Achando que, não sei, eu sou assim. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Aí eu falava muito isso com o Rodrigo quando a gente começou a namorar, porque a gente sempre foi muito amigo. E o começo do nosso namoro não foi nada romântico, foi muito esquisito. O medo de perder o melhor amigo um no outro, o medo de não dar certo, mas que marmota é essa que a gente está arrumando para nós? Mas quando a intimidade da convivência, do relacionamento foi chegando e os atritos e conflitos que naturalmente chegaram, o que eu falava para ele? Não, eu quero voltar a ser só sua amiga, era muito melhor. Eu tinha uma reverência da sua parte, eu tinha um cuidado da sua parte, que agora, porque eu estou íntima, eu não tenho, eu não quero isso mais, não.
Eu estou ilustrando isso, queridos, para dizer que o não furtarás é sobre responsabilidade e maturidade na nossa caminhada e nos nossos relacionamentos. Não furte o seu irmão. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar quando você está furtando e roubando o seu irmão. E essa é a oração que eu faço hoje. Senhor, livra-me de estar furtando a alegria do meu irmão. Na hora que eu chego, a alegria do irmão vai embora. Lá vem ela. Senhor, livra-me de estar furtando a paz do meu marido, dos meus filhos. Menino entrou em casa. Nós vamos para a palavra. Filhos, honre os pais. Pais, não provoquem a ira aos seus filhos. E esse tem sido um dilema meu. Senhor, me ensina a amar os meus filhos em oração e com autoridade no espírito e não no meu gogó. Falar com eles. E da mesma forma, com um colega que está nos oprimindo no trabalho, com uma pessoa difícil. Me ensina, Senhor, a não roubar e tratar com maturidade a situação. Vamos para Romanos? Romanos, capítulo 13. Paulo, conhecedor das Escrituras e conhecedor pela revelação dos ensinamentos do Senhor Jesus, alinhava muito bem este ensino. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, por favor, quem pode ler a partir do versículo 8 até o 10. Mas essa oração perigosa. Senhor, me livra de ser a sanguessuga na vida de alguém. Aqui está bem claro, você está sugando alguém, você está furtando alguém. Nós não precisamos nem espiritualizar, não. A gente vai para o mundo secular, o que é vendido, propagado como o bem mais precioso hoje em dia é o quê? O nosso tempo. Vamos começar daí. Faça um autoexame. Sabe, você está roubando? Você está indo além em tomar o tempo de alguém? Quando o Senhor está assim, igual falou para mim, às vezes eu pego meu marido por causa daquela situação que me machuca, aí ele é a latrina. Eu vou despejando no ouvido dele toda a porcaria tá no meu coração. Nossa, você já falou comigo? A gente com a boca fala uma coisa, mas com a nossa atitude a gente põe a esperança no outro. A gente espera do outro. A gente quer um posicionamento do outro. Isso não é marca. Isso é coisa de rebranding, de marketing. Você precisa se posicionar nas redes sociais. Misericórdia, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Outro dia eu ouvi a menina falando reconhecimento. Quem tem reconhecimento é morto. Vira nome de prédio. Isso é de Jesus, menina. Não olha para isso não. Caminha para frente. É um chamado à maturidade, entender os mandamentos, meus irmãos. E para terminar, que eu quero tomar o café da Dona Maria, tem hoje? Oh, glória! Bom é voltar para casa. Eu quero compartilhar com vocês que é um ato nosso lá em casa, quando nós vamos ministrar. A gente tem algumas Bíblias na estante, né? Alguém que já foi lá em casa, todo mundo já viu, né? E aí a gente sai. Vocês chegam hoje lá em casa, tá todas em cima da mesa de refeição. E eu fui, né? Eu sempre fui a que deixei a melhor parte por último. E eu confesso a vocês que eu tenho um amor pela tradução ecumênica brasileira, que junta com maior zelo não só as traduções do vernáculo em português, mas das tradições cristãs, ortodoxa, católica, reformada.
E tá ali. Aí eu quero ver o que a Tebe vai dizer do não furtarás. Meus irmãos, eu me alegrei tanto porque esse texto começou a queimar no meu coração na quarta-feira, quando saiu a escala de professores, que eu ia falar sobre ele. E eu vivendo meu sentimento de me sentir roubada, furtada. E o Senhor, tão amorosamente, como aquela faca de 2 gumes, cortou bem mais para cá, antes de me consolar sobre furtar. E aí, conforme uma tradição muito bem atestada, eles explicam na roda de notapé. Notapé que eu falei, né? Rodapé. Eles, quando se fala de lei, quem vocês acham que vai ser o povo que vai entender melhor de lei? Vai ser o corpo de professores da Bethesda, Brasília? Acho que não. Quem, meu amor? Engenheiros. Oh, com certeza serão os engenheiros que vão entender da Torá. Meus queridos, eles foram atrás de 2 princípios de estudo do Pentateuco muito atestados. Como num filme que nós vimos ontem à noite, né? Os textos precisam ser julgados e procurar outras cópias que atestem que aquele ali é verdadeiro. Não sai assim da cabeça de um. Então eles fizeram esse estudo e aí viram que 2 correntes de ensino judaico convergiam para o mesmo ensino. O Midrashim. Sabe o que é o Midrashim? É um método de interpretação bíblica do judaísmo que consiste em recontar e reler narrativas, acrescentando detalhes que vão confirmando. É por isso que a gente vê coisas, lê no Antigo Testamento, e aí a gente vê e lê no Novo Testamento com algum enfeite, uma cor a mais, um perfume a mais. Vou dar um exemplo. Abrão, em Gênesis, capítulo 12, finalzinho do 11, início do 12, é o chamado de Abrão. Conta que ele era filho de Terá, e o Senhor aparece para ele e fala que tem promessa na vida dele e só diz: vai, meu filho. Quando você chega em Atos, capítulo 7, que é uma aula bíblica que converge a primeira aliança em Jesus Cristo, a segunda aliança, é o discurso do Estevão à beira da morte. Ele começa a falar aos judeus, aos fariseus, aqueles seus algozes ali, meus irmãos. E aí ele começa a fazer uma recapitulação. E quando ele chega em Abrão, ele conta que ele saiu com o pai, o sobrinho, a esposa, de onde estava Ur, aí para em Padã Arã, dá uns detalhes que lá em Gênesis a gente não tem dessa saída. A Bíblia se contradiz. Meu irmão, Estevão está dizendo ali daquilo que ele ouviu, que ele leu e que foi sendo reafirmado na tradição. Isso é o Midrashim. É o texto, é a gramática, é o ensino bíblico da Torá, conforme a tradição, conforme iam contando, iam acrescentando, mas nada que desmerecia o primeiro relato, só incorporava a narrativa. Então voltemos para o não furtarás. Eles foram atrás do Midrashim, os Midrashim mais antigos, e também da exegese judaica de Rashi, que eu já ouvi Camila falando sobre isso. Rashi é um acrônimo, é Rabi Sholom Yitzhak. Ele viveu nos anos de 1040, e aí com 65 anos, em 1105 ele faleceu. Mas é um comentário bíblico que aborda questões gramaticais, teológicas, históricas e culturais, e é considerado o principal comentário bíblico até hoje. Pois lá foi a minha amada Tebe pegar essas 2 linhas de ensino um pouquinho mais tradicionais para ler o não furtarás. Você sabe como está?
não raptarás. Pense na alegria do meu coração. Eu falei, Senhor, agora faz sentido. Não raptarás. Conversando com o capítulo 21, que está logo na frente. Vocês não precisam ler, abram ainda. A gente está em Êxodo 20, versículo 15. Não furte, não furtarás, não raptarás. Está fazendo uma conexão no capítulo 21, logo ali no versículo 16. Que diz assim: quando depois do decálogo, o Senhor começa a desdobrar as leis de uma forma mais específica nos relacionamentos. E aqui tem preceitos explícitos até na lei de Talião. Versículo 16 do capítulo 21. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Queridos, retomado por exegetas modernos, esse mandamento, traduzido por não raptarás, proibiria se apoderar de pessoas para reduzi-las à escravidão. Nós podemos escravizar o nosso irmão, roubando-lhe o juízo. Nesse mês da mulher, eu tenho recebido, nas redes sociais, lido relatos de coisas que muitas mulheres se acostumam a pensar assim: esse é o jeito dele, vamos orar. Não, Deus, tem mulheres. Eu falo mulheres porque eu amo mais fraco. Tem homens também que vivem o inferno e chamam aquilo de casamento. Mente, alma e alegria roubados, mantidos em cativeiro por outra pessoa. Não furtarás. O mandamento de número 8 está sendo quebrado fortemente. Toda e qualquer alienação da liberdade do outro é roubo, é bíblico e está claro: não raptarás, não furtarás o seu irmão. Que não sejamos, em nome de Jesus, quem rapta, quem rouba, quem suga, quem oprime o nosso irmão. E que nós sejamos livres da perversidade de fazer isso em nome de Deus. Tenhamos a coragem de nos examinarmos e nos colocarmos na presença do Deus Criador, que nos deu a sua palavra e a sua lei. E que o seu Santo Espírito nos mostre onde estamos sendo quem rouba ou onde estamos sendo roubados. E nos posicionemos sobre isso diante do nosso Deus, porque Ele tem uma resposta para nós. Profeta Isaías, e eu já vou terminar. Capítulo 61. Essa palavra me veio quando eu comecei a estudar o não furtarás, porque eu fui para o Sermão da Montanha. Jesus, o que o Senhor tem para nós hoje, no ano de 2025, sobre não furtarás? E quando você começa a ler o Sermão da Montanha, você se lembra que Jesus é o renovo, é o consolo, é a promessa cumprida e é a palavra, é a lei realizada, cumprida na sua plenitude. Profeta Isaías, capítulo 61. Nós vamos começar do versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Aí a gente vai para o Sermão da Montanha para lembrar quem são esses pobres. Além daqueles desprovidos de alimento, de roupa, de teto. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Não faz sentido nós vivermos para esse Deus e estarmos algemando outros, oprimindo outros, pregando no ouvido de outros outras coisas que não sejam as boas novas.
Versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E continua: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Esse é o nosso chamado, igreja. Renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Essa é a promessa da restauração. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações. Muitos param por aí. Entender, conhecer e viver os mandamentos ninguém quer, só quer comer a riqueza das nações que o Senhor, meu Deus, me prometeu. Se orgulharão do que era a glória delas. Versículo 7 de Isaías 61. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. A perpétua alegria. Atenção para o versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o quê? Como está na versão de vocês? Na minha está: odeio a iniquidade, que é o roubo. É desigual, fere ao nosso Deus o roubo. Queridos, eu não quero reduzir o meu Deus à proteção da propriedade privada. Em nome de Jesus, o Senhor não está falando aqui sobre pegar a borracha do coleguinha na aula sem pedir. Olha o que nós lemos até chegar aqui, do que se trata esse roubo. Eu estou vendo vocês serem saqueados e eu vou me posicionar, porque eu, o Senhor, sou o consolador. Você que sofre roubo e você que está roubando, arrependa-se. Onde essa palavra chegar, por esse áudio, pelo seu testemunho com seus amigos, fale essa palavra. Pare de furtar, pare de roubar o seu irmão. Não seja instrumento de Satanás. Ele é o ladrão. Ele foi quem veio para roubar, matar e destruir. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, Cíntia, vim para pregar as boas novas, curar, proclamar libertação, consolar. Na hora que a gente para de fazer isso, para oprimir, subjugar, ferir, a gente está sendo boca de Satanás que rouba. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o seu Espírito continue a falar nos nossos corações e tenha liberdade de mostrar em amor aquilo que precisa ser revisto e consertado na nossa vida. E que o Senhor tenha misericórdia de nós que sofremos roubo. Há um Deus que tudo vê, meu irmão. Não deixe esse roubo acabar com você, esmagar você. Vamos crer que há um Senhor que tem óleo de alegria para nós, como nós lemos pela boca do profeta Isaías. Apresentemos a Ele. Para ilustrar, e com isso aqui eu realmente vou fechar, eu escrevi uma frase que tinha na Xerox. Eu nem sei se ainda tem isso nas faculdades, o lugar da Xerox. O pessoal de humanas vivia muito isso. No direito, você falava: eu deixei para vocês lá na Xerox tais e tais materiais, vocês leiam para a próxima aula. Aí você escorria lá, estava a fila inteira de todo mundo, 10 minutos antes de começar a aula dele na semana seguinte, querendo a cópia de 25 páginas.
Ali atrás do cara, muito gente boa, gostava muito de conversar com ele, cara doidinho lá da Xerox, estava escrito assim: não faça do seu atraso a minha pressa. Uma distraída. Você se atrasou, mas está aqui, azucrinando ele para andar rápido. Isso é furtar. Aí era tão bom quando a gente olhava e dizia assim: não roubo, Senhor. Esse aqui, check. Ué. Olho. Uma vez eu vi no carro escrito assim: tá com pressa, sai mais cedo. É isso. É sempre a gente é um ser social. O Senhor nos chamou para uma fé comunitária. Amém, queridos? Queria chamar o pastor Hugo aqui para orar, que eu não estou em condição de orar, não. Preciso de oração. Porque esse tema está me rasgando demais por dentro. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nessa manhã nós te exaltamos, te louvamos e te bendizemos, agradecidos pela vida da tua serva, agradecidos pela tua palavra, que foi ministrada à tua igreja, que foi gravada e registrada para que os ouvidos atentos escutem, quem tiver ouvidos ouça, possamos viver a tua orientação, a tua regra, Senhor, que não é para nos escravizar, mas para nos libertar. Que o teu Espírito Santo mova nossos corações na direção da obediência. Que a tua igreja possa viver um tempo, Senhor, de renovo, de reencontro contigo, com a tua palavra. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Continua nos ministrando, nos direcionando, nos enchendo do teu amor, do teu poder, da tua graça. Porque o Espírito que recebemos, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, é um Espírito de autoridade, de amor e de moderação, para que a nossa vida seja um instrumento em tuas mãos. Continua, Senhor, usando as tuas servas aqui na EBD, continua ministrando aos nossos corações e continua falando no dia de hoje. Aquece, Senhor, a nossa alma com o teu poder e a tua presença. Nós te agradecemos porque tu és bom e tem nos visitado, tem nos acolhido como um bom Pai, como um bom Deus. Nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.